Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bem, irmãos, estamos aí mais um domingo para estudarmos a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo da Palavra de Deus de forma cronológica, aonde nós estamos estudando a Bíblia, podemos assim dizer, de um grosso modo, de uma forma desorganizada, né? Não do jeito que ela está organizada aqui na sua mão, mas da forma por eventos, por ordens de data. Nós estamos tentando pegar os eventos que a Bíblia traz e tentando organizar de uma forma cronológica. O que significa isso? De forma que, conforme foi acontecendo as datas, né? Aqui em Gênesis, se vocês forem ver, a Bíblia ainda está de uma forma cronológica, mas depois nos outros livros os irmãos vão ver que ela já não está mais organizada de forma cronológica. O pastor leu aqui o livro de Lamentações de Jeremias, na introdução da IBD. Lamentações de Jeremias está ali no quadro do índice da Bíblia, ali no livro dos profetas, pois foi um profeta que escreveu, o profeta Jeremias. E é interessante que, se os irmãos forem ver, Jeremias ele foi um camarada que viveu no pós-exílio. O que significa isso? Depois que Israel foi escravizada, né? Mas quando que aconteceu isso? A Bíblia cita aqui no livro dos Reis. Mas o livro dos Reis está aqui e o livro de Lamentações está quase que lá no final do Velho Testamento, né? Então aí a gente vai lendo e muitas vezes a gente vê um evento que aconteceu lá no final do Velho Testamento, mas aquele relato do Velho Testamento está contando lá do início. Aí você fica assim meio perdido, mas caramba, parece que isso aqui já aconteceu. E por isso que é importante esse estudo, para você saber colocar os eventos que a Bíblia cita em ordem. Aí assim fica muito mais fácil e fica muito mais claro para os irmãos entenderem o que a Bíblia está querendo dizer. Às vezes a gente fala, eu não estou entendendo o que a Bíblia fala. Eu leio a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, assim, na ordem, mas eu nunca consegui entender. Dessa forma aqui vai ficar mais fácil para o irmão entender. Vai ficar muito mais fácil. E eu acredito que os que já estão acompanhando aqui desde o primeiro dia, os irmãos podem até não estar percebendo, que isso é uma coisa que muitas vezes nós mesmos que estudamos não percebemos, mas eu acredito que os irmãos já criaram bastante alicerces no conhecimento de vocês. Talvez muitas coisas que vocês desconheciam ou passavam despercebido, agora os irmãos já estão vendo com outra visão, né? Nós já falamos sobre a criação, já falamos sobre a queda do homem, já falamos sobre Noé e chegamos agora aqui. Falamos sobre a Torre de Babel e agora chegamos aqui em Abraão, aonde Deus, através desse homem, os irmãos já sabem, fez uma promessa. E é interessante, o pastor trouxe aqui uma introdução muito boa sobre o quadro o mundo ao qual nós vivemos hoje, o mundo onde nós temos tantas coisas ruins quando ligamos a televisão. Ultimamente eu não tenho visto mais notícias pelo meio da televisão. Normalmente eu estou ouvindo pela rádio CBN, mas a televisão, até mesmo porque eu não tenho tanto tempo assim para ficar vendo televisão, mas a gente liga ali a televisão na Record, na Bandeirante, até na Globo também. A Record e a Bandeirante é porque tem mais aqueles jornais sensacionalistas da Atena, aquele outro lá da Record, que eu esqueci o nome, né? Que ficam ali trazendo aquele sensacionalismo, toda hora falando só de coisa ruim, e a gente liga tanta coisa ruim, né? Agora ataque terrorista não sei aonde, ataque químico não sei aonde, guerra querendo se explodir não sei aonde. Nós ficamos pensando, caramba, o mundo está vivendo uma decadência tão grande, uma violência tão grande. E quando a gente começa a estudar a história da humanidade, meu irmão, a gente está vendo aqui desde o início, desde a queda de Adão, que essa realidade que nós estamos vivendo agora sempre foi uma realidade presente no mundo. Já pararam para pensar nisso? Vamos fazer uma breve recapitulação. Adão caiu, beleza. Aí a Bíblia já conta a história de Caim e Abel, onde aconteceu o primeiro homicídio registrado, onde Caim mata o seu irmão por inveja, por ciúmes, mata o seu irmão. Depois passou-se uma geração
inteira. Passaram-se vários anos, até a chegada de Noé. E como é que estava a situação da humanidade na época de Noé? Os irmãos lembram? Estava crítica, né? Muita coisa ruim acontecendo. A coisa estava tão ruim na época de Noé que Deus falou o seguinte para Noé. Deus falou o seguinte, conversando entre eles, né? São três. Deus falou assim: me arrependo da criação que eu fiz. Me arrependo de um dia ter criado o homem. Mas existiu um homem que achou graça diante de Deus, que foi Noé. Aí Deus destruiu a humanidade, aquela humanidade perversa. Aí a gente fala, por que Deus não destrói isso tudo aí? Aqueles terroristas, esses traficantes, essas pessoas que fazem coisa ruim. Por que Deus não destrói isso tudo? Deus já fez isso na época de Noé. Deixou somente uma família boa sobreviver. Mas, até a chegada de Abraão, que é onde nós estamos, como é que estava a realidade do mundo na época de Abraão? Nós estamos estudando. Também estava crítica. Então, meus irmãos, não é o fato de destruir uma nação, não é o fato de destruir as pessoas ruins, que quer dizer que você vai se livrar do mal aqui na terra, né? Deus destruiu na época do dilúvio, deixou somente uma família justa, uma família boa. Depois a família se espalhou pelo mundo inteiro, encheu a terra e as pessoas foram ficando ruins do mesmo jeito, ao ponto de também as pessoas estarem longe de Deus, ao ponto de Deus separar Abraão, como nós vimos, chamar Abraão da terra onde ele morava, em Ur dos Caldeus, né? Ele morava aqui, em Ur dos Caldeus, e Deus falou, sai dessa terra, sai da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, que é a terra de Canaã, vai para a terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou te fazer uma grande nação, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus prometeu que de Abraão iria vir uma grande nação, e que dele seria bendito todas as famílias da terra, o que Deus estava prometendo aí? Quem viria através de Abraão? O Salvador, o libertador. Deus falou, através de você eu vou enviar aquele libertador prometido lá na queda do homem. Lembra disso? Gênesis 3,15, a primeira promessa da vinda do libertador. Gênesis 3,15. A primeira promessa da vida do Salvador. E Deus está querendo cumprir essa promessa aqui, porque Deus cumpre todas as promessas que Ele faz. Então Deus falou, Abraão, de você eu vou formar uma nação. Essa nação que eu formar, eu serei o governador dela. As outras nações têm seus reis, e os seus reis resolveram se afastar de mim. Era muito comum no mundo antigo, no mundo nessa época, os irmãos podem ver isso em filmes, em seriados de época, seriados que retratam bem essa época, filmes que retratam bem essa época. Vocês podem ver que é muito comum nessa época os reis se autodenominarem deuses. Eles falam, eu sou Deus. Por isso que eles tinham tanta ganância de entrar em guerra com outras nações e pegar aquela terra, porque eles achavam que ele era o Deus absoluto. Eles enganavam um pouco que eles eram Deus. Se os irmãos forem ver o filme 300, né, é um filme já até bastante batido, né? Filme 300, é um filme que retrata do ponto de vista dos espartanos um evento histórico que aconteceu e que a Bíblia também cita por alto. O filme 300. O rei Xerxes, que era o rei dos Medo-Persas, o rei da Pérsia, interpretado pelo ator Rodrigo Santoro, brasileiro. Ele falava no filme que ele era o quê? Ele era um deus. E os espartanos, as pessoas daquela época, achavam realmente que ele era um deus pelo poder dele, o poder militar que a Pérsia tinha naquela época, era uma grande potência. Só como título de curiosidade, como eu falei que aconteceu, aquele rei Xerxes lá é citado na Bíblia. Não sei se os irmãos lembram. Os irmãos já leram a história de Esté? Que Esté casou com o rei para livrar os judeus de uma morte que o próprio rei tinha decretado?
Aquele rei que Esther se casou é esse rei retratado no filme 300, Xerxes. Aí você fala, mas a Bíblia não fala que o rei Xerxes era uma pessoa boa? Eu nunca vi na Bíblia falando que o rei Xerxes era uma pessoa boa, mesmo depois de ter casado com Esther. A Bíblia não fala isso, muito pelo contrário, a Bíblia fala que ele é uma pessoa muito ruim, igual retrata lá o filme, ele era uma pessoa muito ruim. Então a Bíblia fala, então a Bíblia cita ele. A Bíblia cita o avô dele, que é citado no filme 2 de 300, né? O Império lá tal, que é o Dário, que viveu na época de Daniel. Daniel serviu a esse rei. Nós vamos estudar isso de forma cronológica. Daniel também serviu a esse rei. Então, meus irmãos, estudar a Bíblia assim, além de você aprender da Bíblia, você vai aprender também da história lá fora. Porque aí você também está organizando não só a história da Bíblia, mas está organizando, fazendo paralelo com as histórias que acontecem, que a gente estuda nas nossas escolas também. Então, através de Abraão, viria o libertador, irmãos. Deus prometeu. E Deus falou, essa nação, eu serei o governador dessa nação. Ninguém mais será o governador. Eu formarei essa nação através de você, através da sua família, e vocês vão governar. Então, Abraão obedeceu a palavra de Deus e saiu de Ur dos Caldeus e foi para a terra, aonde Deus iria mostrar a ele. Ele não sabia qual terra era essa. E ele levou juntamente com ele o sobrinho dele chamado Ló. Chegando lá, tanto Ló como Abraão eram pessoas muito ricas, eles tiveram que se apartar. Aí Abraão falou o seguinte, Ló, escolhe qualquer lado. O lado que você for, eu vou para o outro lado, porque não fica bem a gente ficar brigando por causa de terra. Nós somos parentes, nós saímos de Ur dos Caldeus juntos, acreditamos no mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus, então vamos tentar viver em paz. Aonde você for com seus empregados, eu vou para o outro lado, para não entrarmos em confronto. Então, Ló, ele olhou de cima do monte, viu essa região aqui perto de Sodoma e Gomorra, na Jordânia, né? E ele viu que era uma terra plana, era um lugar bom para plantar, para ele ter a criação dele, tinha um riozinho que passava ali, para regar a planta. Ele falou, ali eu vou. E Abraão ficou com uma outra parte da terra que aos olhos não parecia ser tão boa. Uma região montanhosa, mais difícil de criar, mais difícil de plantar, mas Abraão foi viver lá. E Deus, nesse momento, apareceu para Abraão e renovou a aliança que fez com ele, olha para o céu, conta as areias da terra aí, se é que você pode contar os grãos das areias, assim será a sua descendência, ninguém vai poder contar. E ele se renovou. Mas num determinado momento da história, meus irmãos, Abraão é humano. E nós vimos, meus irmãos, que Deus só escolhe pessoas normais, pessoas humanas, pessoas como eu, pessoas como você, pessoas que muitas vezes têm as suas dúvidas, pessoas que muitas vezes vacilam. Noé vacilou também, né? A palavra de Deus diz que depois que o dilúvio acabou, ele se embebedou lá, ficou bêbado, ficou nu, fazendo maior vexame. E Deus escolhe pessoas humanas, meus irmãos. Deus não escolhe super-homens. Esses personagens que a Bíblia cita não são super-homens, super espirituais. Eram pessoas comuns. Nós vimos quando Deus chamou Abraão, ele tinha suas dúvidas. Será que Deus vai fazer isso mesmo? E ele continuou tendo as suas dúvidas no decorrer da sua jornada. Continuou tanto tendo a sua dúvida que ele tentou dar um jeitinho para que a promessa de Deus fosse concretizada. Ele ouviu a voz de sua esposa, que a sua esposa era estéril, não podia ter filho. Aí ela falou, eu não posso ter filho. Aqui, está a minha serva egípcia, fique com ela, ela vai gerar um filho de você e a gente adota essa criança. Para ser nossa, para ser herdeira, para ser a pessoa que Deus prometeu criar uma grande nação para enviar o libertador. E Abraão ouviu a voz de sua esposa. Isso trouxe consequências ruins para a vida de Abraão, porque depois a esposa ficou com ciúme da serva egípcia que estava grávida de Abraão, ao ponto de Abraão falar, ela está nas suas mãos, ela é serva sua. E ela fugiu porque ela foi muito maltratada por Sara. Agar foi muito maltratada por Sara, ela fugiu. E na fuga dela, ela foi orando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Caramba, eu não fiz nada. E um anjo do Senhor aparece para Agar, que é a serva egípcia, mostrando que o cuidado e a misericórdia que Deus tem pela vida de qualquer pessoa.
E Deus falou o seguinte para o anjo falou para ele, volta lá para a casa de Abraão, volta para sua senhora Sara, peça perdão a ela. O filho que está dentro do seu ventre é filho de Abraão, eu vou abençoar ele. Ele não será o filho da promessa, mas através dele, ele também será uma grande nação. Vou entrar na sua pergunta. Ele será uma grande nação. E ela voltou para Agar. E nós vimos, meus irmãos, domingo passado, que novamente o Senhor apareceu a Abraão. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, só para nós relembrarmos, capítulo 17 de Gênesis. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque Abraão significa pai de uma numerosa nação. Aí Deus fala novamente, quando Abraão tinha 90 anos de idade, 99 anos de idade, você fala, você vai ser pai de uma grande nação. E eu acho interessante, meus irmãos, eu gostaria de destacar somente a reação de Abraão quando ouviu a voz de Deus novamente. Era Deus falando com ele. E olha só a reação dele. Disse também Deus a Abraão, quanto a Sara, sua mulher, tá bom. Aí vamos pulando, verso 15. Aí o verso 16 diz, eu abençoarei dela e darei um filho. E eu abençoarei ela e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então, olha só a reação de Abraão, meus irmãos. Olha só a reação de Abraão. Você vê se não é uma reação humana. Quantas vezes nós também temos essa reação? Quando nós estamos no meio do deserto, como o pastor citou aqui, no meio do sofrimento, aí vem uma voz profética através de um irmão, ou até mesmo lendo a palavra de Deus, ou até mesmo Deus falando no nosso coração, e nós duvidamos dessa forma que nem Abraão faz aqui, ó, verso 17. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e riu-se. Ele estava rindo de Deus. E disse no seu coração, ele disse no coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Aí ele continua dizendo, conceberá Sara com a idade de 90 anos? Ele duvidando da promessa que o próprio Deus estava fazendo para ele. Aí ele diz aqui, ele é irônico. Disse Abraão a Deus, oxalá viva Ismael diante de ti. Ismael era o filho dele com Agar, com a serva. Então, oxalá, bendito seja que Ismael viva. Ele já estava atribuindo Ismael como filho da promessa. Aí olha só a resposta de Deus para Abraão. Eu acho interessante que Deus é muito paciente com a gente, meus irmãos. Se alguém te desse uma resposta irônica assim, o que você faria? Dava um tapa, aqui já foi dar um tapa, dava um soco, né? Se é um filho teu, vamos supor, pai e filho aqui, né? Abraão é filho de Deus. Se um filho teu te dá uma resposta irônica dessa, o que você faz? Já tira todos os dentes dele, né? Uma coisa é certa, acho que ele ficava sem dente. Eu acho que os filhos ficavam sem dente, né? Ou de castigo, se o pai for mais maleável. Hoje, né? Na época antiga, né? No interiorzão aí. Mas uma coisa é certa, eu acho que um pai nem ia gostar de uma resposta dessa não, né? Mas Deus é muito paciente. Olha só que aí Deus conserta seu filho da seguinte forma. Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele fala, é Sara, não é nenhuma outra pessoa, é Sara. E lhe porás o nome de Isaque. Com ele, olha só, estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Aí ele diz assim, enquanto Ismael, vocês verem, meus irmãos, um filho de uma outra pessoa, Deus tendo cuidado com Ismael também. Ah, mas é filho bastardo. Na concepção humana, mas na concepção de Deus não. Aí olha só, olha só. E quanto a Ismael, verso 20, também tenho ouvido, certamente abençoarei e farei fecundo, e multiplicarei grandissimamente, 12 príncipes gerará dele, farei uma grande nação. Ele falando também que vai abençoar Isaque, o outro filho. Mas aí olha só, o verso 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Ele diz, o filho de Abraão com Sara
é da onde viria o libertador. Ismael também seria abençoado, seria uma numerosa nação. Seria uma nação abençoada também por Deus. Deus também teria o cuidado sobre essa nação, porque também era filho de Abraão. Mas a promessa de Deus seria com Isaac. Deus não está fazendo distinção de pessoa, muito pelo contrário, Deus está cuidando daquele que Abraão achou que não seria cuidado. Deus está cuidando, mostrando que Deus é misericordioso e que Deus cuida de todos. Aquela nação terrorista lá, Deus também cuida deles. Deus quer que eles se arrependam dos seus pecados. É por isso que Deus queria naquela época enviar o libertador. Através do descendente de Ismael, que é o filho, podemos assim dizer em grosso modo, bastardo de Abraão, filho dele com a egípcia, formou-se uma grande nação. A nação árabe, que a gente conhece hoje, que é essa nação que vive nessa região também da Arábia e que está em constante guerra com a nação de Israel. Essa nação de Ismael, ela vive em guerra com a nação de Isaac, até os dias de hoje. É por isso, irmão, que essa região aqui é uma região de grande conflito, como o irmão perguntou no início do nosso estudo, né? Essa é uma região de grande conflito, porque Deus prometeu essa terra aqui a Isaac. Deus prometeu essa terra a Isaac, que ele seria dono dessa terra toda, a nação de Israel viveria aqui. Mas a nação de Ismael, que também vive aqui perto, eles acham que por direito, por eles serem filhos de Abraão, essas terras também pertencem a eles. Então eles ficam em constante guerra, palestinos e judeus, em constante guerra um com o outro, para conseguirem a terra um do outro. O alvo, o objetivo deles, a maior é Jerusalém, né? Jerusalém é onde foi construído o Templo de Salomão e atualmente hoje está lá a Mesquita de Alá. Justamente lá no meio de Jerusalém, onde está aquela Mesquita de Alá, foi onde foi construído o Templo de Salomão. Aquele Templo de Salomão foi derrubado e os muçulmanos, na época das Cruzadas, construíram a Mesquita de Alá. Os muçulmanos são descendentes de Ismael. Então, os judeus, eles querem aquela terra de volta, onde está a mesquita. E os muçulmanos não querem dar aquela terra para os judeus. Mas se a gente for ver profeticamente, os judeus perderam aquela terra. Porque nós vamos ver futuramente, porque Deus prometeu, ó, essa terra vai ser de vocês se vocês me obedecerem, mas se vocês não me obedecerem, vocês serão espalhados. E foi isso que aconteceu. Eles foram espalhados. Aí na década de 30, década de 40, a ONU juntou um pouquinho de terra nessa região aqui e deu de volta para os judeus que estavam espalhados aí pelo mundo. No Brasil, na Alemanha, onde sofreu muito lá na Alemanha, com Hitler perseguindo eles. Aí a ONU achou por direito dar um pedacinho de terra aqui para eles formarem a nação deles novamente. Né? Mas só que os árabes, mesmo depois dos judeus terem recebido essa terra, eles não gostaram. Tem a Guerra dos 6 Dias, não sei se os irmãos já viram isso na televisão, a Guerra dos 6 Dias, que 6 nações árabes se juntaram contra a nação de Israel, e a nação de Israel venceu as 6 nações, em 6 dias. Por isso que é chamada de Guerra dos 6 Dias. Isso aí foi uma coisa impressionante. Pesquisem lá no YouTube, na internet, no Google. Então, irmão, vamos continuar aqui. Respondido, irmão, a pergunta? Não é por causa de nada disso, é por causa de terra. Se vocês lerem o Alcorão ele cita o Abraão. O Alcorão é o livro dos muçulmanos. A Bíblia deles, né? A Bíblia religiosa deles é o Alcorão. O Alcorão cita Abraão. Eles são realmente descendentes de Abraão, ali eles estão certos. Eles são descendentes de Abraão. Mas só que num determinado momento da vida dele, eles se desviaram do Deus a qual Abraão servia e foram acreditando num outro Deus, a qual eles dizem que é o mesmo Deus que a gente, mas não é. Que não é. E Deus continuou a sua promessa através de Israel, através de Isaac, até a vinda do libertador. Entendeu? Aí a briga deles está com relação a isso, a questão de terra, direito de terra, por herança. Eles acham que por herança, por eles terem Abraão como patriarca, aquela terra é deles. Se forem ver bem, meus irmãos, os dois são filhos de Abraão. São dois irmãos brigando, duas nações irmãs brigando até hoje. E Deus falou realmente que aquilo dali tornaria uma guerra perpétua. E é interessante, isso tudo por causa do quê? De um erro, de uma medida precipitada de Abraão, de querer adiantar a promessa de Deus. Deus falou que ele seria uma numerosa nação através de
Sara. Ele começou a duvidar, porque Sara era estéril, já estava chegando aos seus 90 anos, ele chegando aos seus 90 anos, Sara não dava filho, então ele resolveu ter filho por meios próprios. Adiantar a promessa de Deus. Quantas vezes a gente faz isso também e dá cabeçada na vida? Aí Deus fala, não é desse jeito que eu queria para você. Aí a gente se esborracha. Mas muitas vezes a gente até peca. Muitas vezes a gente peca querendo fazer o certo. Mas é errado. Mas as consequências, existem pecados, meus irmãos, que a gente comete na nossa vida, que fica pro resto da vida. O pecado de Abraão tá até hoje aí. A nação grande, Deus prometeu que faria uma dela uma grande nação, de Ismael uma grande nação, e fez. É uma numerosa nação que existe lá na Arábia. Israel também foi uma grande nação. A nação deles já não é mais Deus, né? Não crê mais em Deus. Não, eles creem em Alá, que eles dizem que é o mesmo Deus da gente do Velho Testamento, mas se você for ver a fundo ali, esse Deus tem características diferentes, entendeu? Eles já foram seguindo, aí depois veio o profeta Maomé, que é o principal profeta deles, e começou a incumbir algumas doutrinas para ele, dizendo que ele recebeu revelação de Deus por conta própria. Então você vê que eles estão bem longe do nosso Deus, e eles necessitam desse libertador também. Agora imagina, meus irmãos, eles necessitam desse libertador. Se vocês estudarem a fundo, eles jamais se dobram a um judeu. Os muçulmanos, eles não chegam perto dos judeus. É interessante que uma vez eu vi na televisão aquele camarada da África que morreu, Mandela. Um programa de televisão que mostrou De Frente com Mandela, onde duas pessoas em conflito entravam de frente com Mandela e Mandela aconselhava essas pessoas. Aí Mandela estava aconselhando um muçulmano e um judeu. Não se conhecia, o muçulmano não conhecia aquele judeu e nem o judeu conhecia aquele muçulmano, mas os dois se odiavam. Eles nunca tinham se visto, mas eles se odiavam por causa dessa questão de nação, patriarca. É interessante isso, irmãos. Agora imagine você falar para um muçulmano, evangelizar um muçulmano e falar, Jesus é a salvação, Deus enviou o libertador. Mas onde está esse libertador? Ele nasceu em Israel. Nem fala comigo. Nem fala comigo. Então eles também são um povo que necessita de muita oração nossa e necessita também desse libertador para libertá-los do pecado. Eles quando se convertem, eles têm que sair do país dele. Porque se eles ficarem no país dele, matam eles. Matam. Nem os judeus também não acreditam em Jesus. Nem os judeus. Os judeus, eles não acreditam, mas eles acreditam no Deus, mas eles acreditam que esse libertador ainda está por vir, não veio ainda. Eles acreditam que ainda vai ser enviado esse libertador. Eles não acreditam que seja o libertador que a Bíblia cita. Existem os judeus já convertidos, né, os messiânicos, que já acreditam em Jesus como Salvador. Existe também. Como existem muçulmanos também que já se converteram. Não são mais muçulmanos, né? Ex-muçulmanos. A gente tem na Junta de Missões só que a Junta de Missões não mostra a foto dele, não dá o nome dele verdadeiro. O nome que às vezes aparece no quadro é um nome fictício, porque se descobrirem, matam ele. A nação dele quer matar ele porque ele se converteu e está evangelizando outros muçulmanos. Entendeu? O judeu não convertido, a Bíblia dele, o Deus dele é o mesmo nosso? Do Velho Testamento. A Bíblia, eles usam o Velho Testamento. O Novo Testamento para eles não... Eles descartam que aquele Jesus lá, para eles, não é o Messias. Né? É uma pessoa comum, um profeta. Não acredito ele como Deus. E nós vamos ver o porquê. Eles acreditam até que Jesus era um rabino, entendeu? Um rabino, né? O rabino é um líder religioso judaico. Eles acreditam que era um grande líder religioso, um rabino, um grande profeta. Um profeta como Moisés foi, como Isaías foi, como Jeremias foi. Mas menos o Messias, o Salvador, aquele a quem iria libertar. Vocês vão entender o porquê eles não acreditam que Jesus é o libertador. No fim desse estudo, porque a gente vai chegar lá. E vocês vão ver, aí vocês vão até entender o porquê de Judas ter traído Jesus.
Tem o porquê de Judas ter traído Jesus. Não foi simplesmente, vou trair Jesus. Tem o porquê. Tem as decepções que ele sofreu, tem tudo. Vocês vão entender um pouco, vocês vão entrar na mente de Judas, né? O porquê ele tomou aquela atitude de querer trair Jesus. Estava profetizado. Mas tem um porquê. Tá bom, irmãos? Vamos lá, vamos continuar aqui em Abraão. Já pulamos 2000 anos. Até chegar aqui vai vir 2000 anos, tá? Vamos lá, 2000 anos antes de Cristo, nós estamos aqui, ó. Tá? 2000 anos antes de Cristo. Então vamos lá. Então Deus mudou o nome, Deus falou que de Sara viria o filho, né? Então vamos ao capítulo 18 agora, irmão. Nós vamos falar sobre uma outra tragédia que acontece naquela época. No capítulo 18, meus irmãos, eu vou ler só o verso de número 1, vou estar narrando para a gente ganhar tempo. Depois os irmãos leiam na sua casa. Se tiverem dúvida, joguem no grupo e dentro do possível eu vou estar respondendo, ou tragam domingo que vem também as suas dúvidas para a gente estar respondendo, mas no grupo é legal que todo mundo vê e todo mundo ali debate, como foi aquela lá de da Arca de Noé, que eu achei bem interessante. Então vamos lá, capítulo 18, verso número 1. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Moré, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos e olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Até aqui, irmãos. Abraão estava lá na sua casa, na varandinha da sua casa, porque estava calor, no maior calor do dia, diz ali, né, a palavra de Deus, né? Então, ele viu 3 homens. Quem seriam esses 3 homens? Aí Abraão correu até esses 3 homens, se prostrou diante deles e disse: Meu Senhor, venha, por favor, repouse na minha casa, eu vou trazer água, vou lavar os pés de vocês, se eu achei graça diante de vocês, faça isso, por favor. Quem são esses 3 homens, meus irmãos, que Abraão viu? O verso 1 responde: Deus foi de encontro com Abraão. Algumas pessoas dizem que eram anjos. Anjos, servos de Deus, da mesma classe dos anjos comuns. Mas se vocês lerem todo o contexto desse capítulo 18, vocês vão entender que esses 3 homens eram o próprio Deus. No Velho Testamento, Deus se manifestava às vezes fisicamente para o homem. Quando isso acontecia, os teólogos de hoje, eles chamam de um fator chamado teofania. Teofania, o que significa isso? A manifestação de Deus na forma física. Nós estudamos no nosso primeiro estudo que Deus é o quê? Ele é uma Trindade, né? 3 pessoas em uma só, que é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E durante toda a criação nós vimos a ação dessas 3 pessoas da Trindade. Não vimos? No princípio a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Quando criou o homem, façamos. 3 pessoas ali falando. O homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não falou, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Ele falou, façamos. É os 3 conversando. Quando chegou na época de Noé, aí Deus falou, Deus dialogou. Com quem ele estava dialogando? Eu me arrependo de haver criado o homem. Torre de Babel, desçamos e confundamos a língua daquele povo. Deus usa sempre falando no plural, porque eles estavam dialogando entre eles. Vamos descer e confundir a língua daquele povo. E agora aqui, na época de Abraão vê 3 pessoas, e essas 3 pessoas visitam Abraão. Quem seriam? Eu acredito que seja o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
Mas vocês podem ouvir de pregadores ou de ensinadores da palavra de Deus que não era o Deus Pai, nem o Deus Filho, nem o Deus Espírito Santo, simplesmente eram anjos. Eu não discuto, eu costumo não discutir a Bíblia. Eu acredito que era o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os irmãos também, eu acredito que os irmãos vão estudar um pouquinho a mais e vão saber discernir se eram anjos ou se era o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os irmãos vão ter a sua convicção também, conforme os irmãos vão estudando a palavra de Deus. Então esses homens, eles entraram na tenda de Abraão. Abraão falou para sua esposa: Sara, corre, faz um bolo, faz um pão, porque nós estamos recebendo essa visita ilustre aqui, né? E Sara estava lá, fazendo as coisinhas dela, né? Aí Deus novamente renova a aliança com Abraão, e Deus pergunta para ele: onde está sua esposa Sara? Aí vamos ler aqui, irmãos. Aí Deus fala: ó, a Sara está lá na tenda, está fazendo as coisinhas aí para vocês comerem depois. Aí o verso 10, eu gostaria de ler aqui, ó. Deus fazendo a promessa para Abraão novamente. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá filhos. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Então Sara, ela estava ouvindo tudo o que estava acontecendo ali, naquela tenda, na conversa de Abraão. Sara estava muito curiosa e ela estava ouvindo o que aqueles homens estavam falando para Abraão. Ali ela escondidinha aqui, ó. Estão vendo? Ela aqui escondidinha, vendo a conversa de Abraão, como toda esposa faz, né? Quando recebe, opa, vou ouvir o que meu marido está falando, vamos ver se ele está falando mal de mim. Vamos ver o que ele está falando, né? É verdade ou é mentira? Aí, as mulheres estão falando que é verdade. Não é os homens, né? Fica ali espiando, né? Aí ela estava ali, atrás da tenda, ouvindo tudo. Aí o verso 11, ele diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres, que é a famosa menstruação. Verso 12, olha só a atitude de Sara, foi a mesma atitude de Abraão. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido? Sendo também o meu senhor já velho? Eu terei filhos depois de até velha? E o meu marido mais velho ainda? Aí olha só, para vocês verem como é que aquele... Não eram anjos comuns, era o próprio Deus. Anjos não têm onisciência. Deus tem onisciência, Ele sabe tudo o que acontece, inclusive no seu coração. Sara não falou em voz alta. A palavra de Deus diz que ela riu no coração dela. E ela duvidou no coração dela, assim como Abraão duvidou no seu coração. Ela não simplesmente falou: meu marido é velho, eu vou ter filho. Não, ela estava sozinha, ela começou a duvidar na mente dela, no coração dela, no íntimo dela. Aí olha só o que esse anjo fala no verso 13. Disse o Senhor, a Bíblia já trata como Senhor, era Deus, a Abraão: por que se riu Sara dizendo: é verdade que darei ainda a luz sendo velha? Olha só como é que aquele anjo sabia a atitude que Sara estava tomando. Por que Sara está rindo? Ele falou, os anjos aqui, ó, ele fala: por que Sara está lá dentro rindo, dizendo: eu vou ter filho depois de velha? Aí o verso 14, ele diz assim: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Algumas versões diz: há coisas impossíveis para Deus? Será que existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Esse anjo está perguntando para Abraão e para Sara também, que estava ouvindo lá. Ao tempo determinado, daqui a 1 ano tornarei a ti, e Sara terá um filho. Aí o verso 15. Então Sara, receosa, mentiu dizendo: eu não ri. Ela realmente não riu, é uma dúvida no coração dela. Mas a palavra de Deus diz aqui que ela estava mentindo. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Aquele anjo: não, você realmente riu, porque eu vi o seu coração. Eu vi o seu íntimo, e vi que lá no seu íntimo você estava duvidando. Né? É o que ele diz. Aí ele continua dizendo, verso 16:
Levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então nós vimos aqui, mais uma vez, Deus fazendo a promessa a Abraão, né? Eu gostaria que vocês guardassem essa atitude tanto de Abraão, que ele riu, tanto de Sara, que riu. Depois nós vamos voltar nela, não hoje, talvez na próxima lição. Mas agora eu gostaria de falar sobre esse fato aqui. Depois Deus vai para o alto da montanha junto com Abraão, e ele olha para essa região aqui, meus irmãos, a região de Sodoma e Gomorra. E Deus fala, ó, o clamor dessa região aqui, ó, já chegou aos céus. Eles estão fazendo muitas coisas ruins aqui nessa região aqui de Sodoma e Gomorra. Eles estão fazendo tudo que é errado naquela região. Eles não estão vivendo de acordo como eu esperava que a humanidade vivesse. De certo eu vou destruir essa cidade. E qual foi a preocupação de Abraão quando Deus falou que iria destruir essa região? Com Ló. Lembram que Ló escolheu viver aqui nessa terra aqui? A primeira atitude de Abraão foi lembrar de Ló. Opa, se Deus destruir aquela terra lá, Ló vai morrer. Ló e a família dele vai morrer. Aí Abraão, os irmãos podem ler aí depois, aí começa, Senhor, você vai destruir aquela cidade lá? E se naquela cidade lá tiver 50 justos? Você ainda vai destruir aquela cidade? Aí Deus vai falar para Abraão, se houver 50 justos, eu não destruirei aquela cidade. Mas não tinha 50 justos. Aí ele continua, Senhor, perdoe minha ignorância, se tiver 40? Aí Deus fala, se tiver 40, eu não vou destruir. Senhor, e se tiver 30? Se tiver 30, de vez ele fala logo onde ele quer chegar, ele ficou ali, muitas vezes a gente é assim com Deus na nossa oração. Na nossa oração, meus irmãos, você pode ser direto com Deus. Deus, o meu problema é esse, pronto, acabou. Agora tem pessoas que fantasiam, né? Aí começa, Senhor, quer orar pelo dedinho que está machucado? Senhor, abençoe todo o meu corpo, abençoe minha garganta, minha orelha, meus olhos, que nada venha afetar meu peito, que não sei o que, até chegar no dedinho. Já fala logo, Senhor, meu dedinho está doendo. Pronto. Aí ele continua. Senhor, e se tiver 30? Aí Deus fala, 30 não. Se tiver 20? Não tinha 20 ainda. E se tiver 10? Não. Aí Deus já sabia onde Abraão queria chegar e falou, ó, fala para Ló sair de lá. Eu vou visitar Ló, eu ouvi o seu clamor, eu vou visitar Ló e vou pedir para ele e a família dele sair de lá antes de Deus destruir aquela terra. Aí ele agradeceu a Deus e Deus mandou, aí já não foi mais o próprio Deus que foi até Ló. Aí sim foi homem, anjos, servos, anjos, criação de Deus. Foi visitar Ló. Vamos aqui ler? Aqui nós vamos ver, mais uma vez, meus irmãos, o quadro crítico da humanidade, né? E é interessante que a situação de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, muitas vezes está parecendo a situação de hoje. Eu vou dizer o porquê, né? Tá bom, verso 19, Ló recebe os 2 anjos. À tarde, verso 1. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, e prostrou-se com o rosto em terra, e disse, meus senhores, entrai, peço-vos, na casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés de madrugada, vos levantareis, e seguireis vossos caminhos. Respondeu eles, não antes na tua rua passaremos a noite. Aí ele insiste e os anjos acabam acompanhando Ló. Então aqui Ló já está recebendo a visita não de Deus, mas de um anjo, de 2 anjos, na verdade. Anjos, servos de Deus. Ló toma a mesma atitude de Abraão, vamos lá, vai na minha casa, passe a noite comigo. E aqueles anjos vão lá para dizer o que Deus pretendia fazer com essa cidade aqui. Fala, Ló, pega a sua família e sai dessa terra, porque Deus vai destruir essa terra. Mas antes que esses anjos conseguissem dizer aquilo a qual eles queriam dizer, olha só o que acontece. Você vê o nível de pecado que estava essa cidade. Aí, olha só, o verso 4.
Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e de todos os lados. Então está querendo dizer o que a Bíblia está dizendo assim, ó, desde o menor até o maior, todos cercaram aquela casa. Está querendo dizer, foi muita gente que foi na casa de Ló, quando viu aqueles anjos entrando na casa de Ló. Aí você pode pensar, mas eram anjos, né? Eles queriam ver os anjos. Talvez se um anjo fosse na casa do meu vizinho, eu ia querer ir lá, curioso, né? Ver também. Mas olha só o que eles queriam. Todos os lados. Verso 5. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Trazei-os para fora, para que o conheçamos intimamente. Vocês viram aqui o que eles querem com aqueles homens? Eram homens indo na casa de Ló, falando, ó, traz esses homens que entrou na sua casa, porque eles são muito bonitos, muito formosos, e nós queremos ter relações sexuais com eles. São carnes diferentes, são pessoas diferentes que estão aqui na cidade. O que está dizendo aqui? É um homossexualismo. A prática homossexual. Aí nós queremos ter relações sexuais com eles. Olha só o desespero de Ló, meus irmãos, no verso 6. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás dele. Aquela atitude, né, de proteção. Ló saiu, fechou a porta atrás dele para que ninguém entrasse e visse os homens lá dentro, né? E ficou na porta, né, protegendo a entrada, né? Aí olha só o desespero de Ló. Olha só o verso 7. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho duas, olha só o que Ló faz. Tenho duas filhas virgens. Eu as trarei para fora e lhe fareis como bem vos parecer. Olha só o que Ló fala. Ó, eu tenho duas filhas aqui que homem nenhum tocou. São virgens. Deixem esses homens em paz e eu vou trazê-las aqui para vocês. Aí olha só a resposta desses homens. Homens não, né? São tudo menos homens, né? Aí dizem aqui, ó. Duas filhas virgens e eu os trarei para fora, que fareis o que bem parecer. Aí, olha só, somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção de meu teto. Aí o verso 9 diz assim: eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, estes indivíduos, como estrangeiro, veio aqui habitar, e pretende ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessando-se contra o homem, isto é, contra Ló, aproximavam-se para arrombar a porta. Então nós vemos aqui a atitude desses homens. Não queremos as suas filhas. Nós queremos esses homens bonitão que estão aí dentro. Eu fico olhando aqui, meus irmãos, a atitude de Ló, atitude desesperada, meus irmãos. Porque eles sabiam que aqueles homens eram anjos que estavam ali. Anjos de Deus. Aí ele chega, poxa vida, vocês vão querer fazer mal, eles estão na minha casa. E no mundo antigo, meus irmãos, se você tivesse uma pessoa hospedada na sua casa, você defendia aquela pessoa com unhas e dentes, não deixava mal nenhum acontecer, debaixo do seu teto. Aí ele falou, ó, tem duas filhas aqui, ó, façam com elas o que quiser. Não, nós não queremos elas, nós queremos eles. Aí eles se aproximaram de Ló e tentaram arrombar a porta. Mas só que aqueles homens, se vocês forem ver, aqueles dois homens que eram anjos, anjos são seres poderosíssimos, né? Eles puxaram Ló para dentro de casa e fez uma coisa acontecer que todos aqueles homens ficaram cegos. Eles não conseguiram achar o caminho, ficaram se barrando um no outro e foram embora. Aí aqueles homens que eram anjos falaram, ó Ló, pega todo mundo na sua casa, pega os seus parentes, se tiver mais algum parente aí, e sai dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. E Ló fez isso. Ló tentou falar com os cunhados dele. A palavra de Deus diz que tinha dois cunhados, que eram noivos de suas filhas, e falou, ó, Deus vai destruir essa cidade. E aqueles cunhados não acreditaram em Ló. Não, cunhado não, genro, né? Genro, cunhado é irmão, né? Genro, Ló tinha dois genros, mas esses genros não acreditaram em Ló. Se vocês continuarem lendo aí, eles acharam que Ló estava ficando doido, estava gracejando, falando demais.
E Ló fugiu somente com a sua família, suas 2 filhas e sua esposa. Nós vamos chegar lá. Aí, fugiu da cidade e foi para uma cidade próxima, aonde eles poderiam ficar seguros, né? E é interessante que só quando eles chegaram nessa cidade que Deus fez chover enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra e destruiu aquela cidade. Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte: quando Ló ele se apartou de Abraão, Ló ele era uma pessoa realmente temente a Deus. E ele continuou temente a Deus. Ele viveu na cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele não praticava o que a cidade praticava. Ele não se envolvia com o pecado da cidade. E quando ele se apartou de Abraão, ele não se apartou de Abraão para viver em Sodoma e Gomorra. Ele se apartou de Abraão para viver próximo a Sodoma e Gomorra. Ele pegou uma terra próximo de Sodoma e Gomorra. Mas quando nós lemos aqui esse texto, ele já estava dentro de Sodoma e Gomorra. Ele já havia se deixado seduzir pelos atrativos que existiam na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Ló ainda era um homem justo, ele não praticou as coisas erradas que aquela cidade praticava. Ele ainda era um homem temente a Deus, não é à toa que Deus salvou ele. Deus salvou Ló do perigo. Mas, quando Deus estava destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra, a sua esposa, vamos ler aqui, seus olhos, e ali perto da cidade, Paraná. Qual o versículo? 27? 17, né? Olha só. Havendo-os tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim fizeste, salvando-me a vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu escape para lá. Não é pequena. E vivera a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Então Deus só iria destruir depois que ele chegasse nessa cidade. Aí por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra, e quando Ló entrou em Zoar, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra desde o céu. Subverteu, pois, aquela cidade, a toda aquela planície e a todos os moradores daquela cidade, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló, olha o verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás, e foi transformada numa estátua de sal. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a mulher de Ló, ela não obedeceu a orientação que Deus havia dito a ela, a família, né? Falou: ó, fuja dessa cidade e não olhes para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Por quê? Ela foi curiosa? Ela queria saber o que estava acontecendo com a cidade? Ela queria saber se Deus realmente mandou fogo do céu, um enxofre do céu para destruir aquela cidade? Meus irmãos, eu digo que foi muito mais do que a curiosidade. Deus sabe o que passa no coração de cada pessoa, não sabe? Nós vimos que Deus sabia o que passou no coração de Abraão quando ele riu. Não sabia? Deus soube que Sara estava duvidando também, rindo no seu íntimo, não sabia? Deus sabia o que estava passando no coração de Sara. E Deus também sabia o que estava passando no coração da esposa de Ló. A atitude dela olhar para trás, meus irmãos, indica muito mais do que curiosidade, indica que ela estava envolvida com o pecado daquela cidade. Ela estava lamentando a destruição daquela cidade porque ela já estava envolvida com a maneira de viver naquela cidade. Ela já estava na prática dos pecados que aquela cidade cometia. E Deus não poupou.
E Deus não poupou. Não foi simplesmente uma atitude, vou olhar para trás para ver o que está acontecendo. Não. Foi muito mais uma atitude de coração de que ela estava envolvida, sentindo dó, porque era a cidade que ela amava, ela gostava das práticas daquela cidade, dos rituais que aquela cidade fazia, das coisas que aquela cidade fazia. Ela fazia as coisas que aquela cidade fazia. Deus conhecia o coração dela e sabia que não era um coração temente a Ele. Então Deus a condenou, igual condenou aquela cidade. Essa cidade, como eu disse, fica mais ou menos aqui, na Jordânia. Existem destroços dessa cidade até hoje lá. Arqueólogos conseguiram escavar monumentos de cidade destruída, que foi destruída realmente por enxofre, se os irmãos forem ver. E é interessante, meu irmão, essa cidade existe até hoje lá, mas ninguém mora nela. Ninguém. E é interessante, ninguém mora nessa terra, virou um deserto. E é interessante, meus irmãos, meu pai, ele viveu 1 ano e meio no Iraque. Ele viveu 1 ano e meio aqui no Iraque. O Iraque é essa região aqui, ó. Ele trabalhou lá na década de 80, na época que estava levando brasileiros para lá. Então ele viveu 1 ano e meio. Ficou 1 ano e meio lá no Iraque. Aí ele fala que num dos passeios que ele fez, porque ele já era evangélico, ele quis conhecer a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí ele falou, vou lá. Estou aqui perto, estou na Jordânia, estou perto do Mar Morto, onde aconteceu esse evento da destruição de Sodoma e Gomorra. Aí ele falou, vou tentar chegar nessa cidade de Sodoma e Gomorra. E ele tentou chegar lá para conhecer, as ruínas e tal. E como naquela época não existia GPS, igual existe hoje, celular tal, com Google Maps, Waze e outras coisas mais, ele foi perguntando para as pessoas, como é que eu chego nessa cidade? Ele falou que ele sentiu, quando ele perguntava para as pessoas, que as pessoas tinham vergonha daquela cidade e diziam que não conheciam. Não conheço. Mas ele sentia que as pessoas conheciam, mas não queriam dizer. Porque o tamanho era a vergonha dos moradores daquela região, do que aconteceu com essa cidade, que até hoje eles falam que não conhecem, eles falam, não sei, eu não sei onde você quer chegar. E ele teve que chegar na raça, ele foi o que conseguiu chegar. Mas ele falou que ele sentiu isso das pessoas que moram ali ao redor daquela cidade, que eles não gostavam de falar sobre aquele evento, não gostavam de falar sobre esse episódio, e falavam que não sabiam onde era, e não ensinavam o caminho. Tanto é que ele falou que essa região aí é um deserto, só tem mesmo escavações arqueológicas para fins históricos, mas os moradores de lá têm vergonha do que aconteceu com esse episódio aí, mostrando mais uma vez que a palavra de Deus é verdadeira. O que aconteceu? Acho que há 2 domingos atrás, quando nós estávamos falando sobre fatos históricos, aí o irmão Gileno citou aquele arqueólogo evangélico da Igreja Adventista, da Igreja Adventista, que tem um canal no YouTube, ele tem um programa na televisão, é uma pessoa muito inteligente. Não estou questionando a inteligência dele e o conhecimento histórico dele, muito pelo contrário. Quem sou eu para questionar o conhecimento? Ele tem mestrado, doutorado em História, não sou ninguém para questionar o conhecimento dele. Mas eu discordo somente de um ponto dele, porque ele diz que nem a gente estudou aqui, que a Arca de Noé repousou sobre o Monte Ararat, que fica na Turquia de hoje, que o Éden ficava aqui na região da Babilônia, que é o Iraque de hoje, que realmente é esse local geográfico aqui. Ele diz que não tem nada a ver. Ele diz que não são os mesmos locais de hoje, são outros locais, que não tem nada a ver com a geografia de hoje. Eu acredito que tenha sim, irmãos. Eu acredito, porque eu acho que a geografia é a mesma, tanto de hoje como de antes. Mudou assim com algumas coisas. Antigamente as terras eram juntas, mas se separou. Houve mudanças geográficas. Mas, meus irmãos, a região é a mesma. E eu quero acreditar que seja a mesma para acreditar que a Bíblia é verdadeira. Eu não posso simplesmente pegar a Bíblia e falar assim, isso aqui é um livro espiritual, só aconteceu no mundo espiritual e não aconteceu no mundo físico onde a gente vive. Ela aconteceu no mundo físico, no plano físico onde a gente vive. Eu acredito realmente que as descobertas arqueológicas dizendo que a Arca de Noé repousou no Monte Ararat, como a Bíblia diz, eu acredito que são verdadeiras.
E eu acredito que Deus está fazendo com que eles descubram, para realmente, para as pessoas acreditarem que a palavra de Deus é verdadeira. Se os irmãos verem aquela matéria que eu mandei no grupo sobre a Arca de Noé no Monte Ararat, vocês vão ver que os cientistas que não acreditam em Deus, eles acreditam que houve realmente o dilúvio, porque ele falou que tem provas históricas, prova geográfica, prova arqueológica, que realmente aconteceu o dilúvio, embora eles não acreditem que seja uma ação de Deus. E eles acreditam realmente na história de Noé, que ele conseguiu escapar através de uma arca. Eles acreditam que a nação, todas as nações de hoje vieram da família de Noé. Eles só não atribuem isso ao poder divino. Mas eu acho isso interessante, meus irmãos, porque através da ciência deles, estão descobrindo que a Bíblia é verdadeira. A ciência e a Bíblia, elas trabalham junto, o homem que separa. A ciência e a Bíblia trabalham junto, porque a ciência é de Deus. Diabo não tem nada. A ciência é do diabo. O diabo não tem nada, irmãos. A ciência é de Deus. É que o homem, como sempre, por ser um ser pecador, por ser descendente de Adão, ter dado o pecado de Adão, a nossa tendência humana é querermos nos afastar de Deus. E é por isso, meus irmãos, que Deus prometeu enviar o libertador, para que nós novamente possamos nos aproximar novamente de Deus. Deus livrou Ló e suas 2 filhas, porque acreditaram na promessa de Deus. Deus abençoou Abraão, porque ele o quê? Acreditou na palavra de Deus, um homem perfeito. Se vocês lerem aqui o capítulo 15, o número 17 e 16, né, que diz assim, ó. Não, fugiu da mente. É aquele versículo que diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Lembram desse versículo? Eu sei que é verso 15, 16 de algum capítulo de Abraão. Eu não marquei. Mas a palavra de Deus diz assim, e Abraão, depois de Deus dizer a promessa, ele diz assim, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. O que significa ser imputado como justiça? É ser declarado justo diante de Deus. É ser declarado perfeito? Não, mas é ser justificado diante de Deus. Deus te justifica. Mas por que Deus justificou Abraão? Porque ele creu. Mais nada, ele só creu. Ele creu em quê? Na promessa de Deus, na vinda do libertador. Ele acreditou que esse libertador é verdadeiro, que Deus iria enviar esse libertador para salvar não só ele, não só a família dele, mas o mundo inteiro. Ló também acreditou, por isso que Deus salvou Ló. E todos que não acreditaram, infelizmente não tiveram um final feliz. No final do capítulo termina, né, a história que fala de Ló com as filhas, né? Isso, um final trágico, né? Elas deram bem, né, para poder... Ló não tinha filho homem, então naquela época, esses dias eu estava até conversando com a minha esposa, que hoje em dia mudou esse conceito, né? Porque o homem normalmente gosta, a família gosta de sempre ter um filho homem. Vem do conceito antigo, né? Porque o homem, ele faz com que a genealogia da família se propague. Aí eu até brinquei com a minha esposa, a família do meu pai encerra em mim. Por que a família do meu pai encerra em mim? Porque eu sou o único homem da família do meu pai. Eu tenho 3 irmãs. Só nasceu eu de homem. E eu não tive filho homem. Eu tive... Não, agora eu não posso mais. Eu não posso mais ter filhos. A ciência me inventou de ter filho. Então, irmãos, eu não tive filho homem, só tive filho mulher. Então a família do meu pai encerra em mim. Aí a minha filha, ela vai dar continuidade à família do marido dela, com quem ela se casar. A mulher normalmente ela segue a genealogia do marido, e não da sua família. Hoje em dia mudou isso, né? Hoje em dia o homem pode colocar o nome da mulher nele, né? O sobrenome da mulher. Antigamente não, só a mulher colocava o sobrenome.
Meu nome é Felipe Rufino da Silva Vieira, normalmente era o último ano. Aí quem casasse comigo tinha que ter o Vieira. Aí a minha família era a família Vieira. A família Vieira. Hoje não. Vamos supor, a minha filha é Ana Júlia Ramos Araújo Rufino. Ela não tem o Vieira, ela tem o Rufino, porque eu quis preservar o Rufino. Se o marido dela quiser, eu achei o Rufino bonitinho, eu vou botar Rufino no meu nome. Hoje em dia ele pode. Hoje em dia ele pode. Eu falei pra minha filha, quer dizer, ela é nova, né? Mas eu vou falar, não tira o Rufino, hein? Não tira o Rufino. E o que aconteceu com Ló? Naquela época, a família de Ló encerrava em Ló. Porque ele só tinha 2 filhas. Não teve descendente homem. A esposa dele morreu. Não poderia ter mais filho. Aí o que as filhas dele fizeram? Depois que a cidade foi destruída, Ló ficou muito triste. Porque a sua esposa, imagina, ele deve ter ficado muito triste porque a sua esposa morreu. Embora ela não tenha acreditado em Deus, mas ela morreu, era a esposa, ele amava a esposa dele. Ele não queria esse fim para a esposa dele. Assim como muitas esposas aqui que são casadas com maridos não crentes, não querem que seu marido vá para o inferno, não é? E assim vice-versa. Ele também não queria que a sua esposa tivesse esse fim. Aí as filhas dele falaram, nossa, nosso pai está triste. E agora, nossa mãe morreu, ele não vai poder ter mais filho homem. Vamos fazer o seguinte, vamos embebedar meu pai, dar vinho para ele vai ficar alegrinho, a gente deita com meu pai e a gente preserva a genealogia dele. E foi isso que elas fizeram, elas embebedaram Ló, se os irmãos continuarem lendo aí, elas se deitaram com seu pai e se engravidou do seu pai. E se vocês estudarem sobre a genealogia dessa família aí, foi um povo, foi uma nação miserável, uma nação defeituosa. Eles habitavam nas cavernas, ficaram habitando nas cavernas, igual o índio, o mendigo, ficou a coisa, não foi uma coisa muito legal. Não trouxe consequências boas também, não. Então, a preocupação delas era essa, né? Preservar a genealogia do pai, né? Antes terminasse ali, né? Pelo menos ia ser uma genealogia, entendeu? É preservar a história, assim que eles falavam antigamente, para preservar a história. Hoje em dia as pessoas não ligam tanto para deixar legados e história, mas deveriam deixar. Deveriam, não é questão assim, eu tenho só filha mulher, então minha família não. Hoje em dia eu não ligo, hoje em dia a gente não liga para isso, até mesmo porque a nossa história fica preservada. Mas é importante nós queremos deixar legados sim para os nossos filhos. Deixar legados da nossa família para os nossos filhos. Isso é importante. Hoje em dia as famílias não estão mais valorizando isso, né? E o legado que Deus queria que as famílias desde o início deixassem é o legado de servir a Ele, de temer a Ele, de ter uma boa educação religiosa. Ele tem um amigo, não é mais, a gente não convive mais com ele, mas uma coisa que eu gostei ao ver, né, da família dele, é que os filhos cresceram e as filhas estão namorando, se casando, mas eles preservam pelo menos um domingo para eles se reunirem. Isso é legal. Na casa dos pais, né? Todos os filhos se reúnem. Isso é legal. Todo primeiro domingo. Aí, ó, isso é legal. Isso é um legado. Pode marcar qualquer coisa nos outros domingos, mas o primeiro domingo é... Isso é legal. Eu lembro quando eu era criança, meus avós, por parte de mãe, todo dia dos pais, todo dia das mães, Natal e Ano Novo, reunia a família inteira, para se reunir. Depois que meus avós morreram, por parte de mãe morreram, e eles tinham o costume de fazer isso, a família ficou um pouco espalhada. Aí até que a minha mãe, junto com mais uns, falou assim, poxa, não tá legal, nossos pais não ensinaram isso pra gente. Aí resolveram fazer uma reunião, não, Natal lá em casa. Aí minha mãe todo ano faz aquela festança de Natal para reunir a família igual os pais dela faziam. E é interessante que muitas vezes não tem como reunir todo mundo, porque eu tenho um tio que era missionário no Peru, então como é que ele vai vir para o Brasil? Outro que é lá em Florianópolis e tal. Aí o que eles fazem? Uma vez por ano, em janeiro, normalmente que está todo mundo de férias, eles reúnem, alugam não, e vão ficar numa pousada, num hotel, a família inteira, para ter o seu momento social. Porque isso é legados que os pais deles deixaram. Isso é legado. E os pais assim vão ensinando para os filhos. E isso é interessante. Deixar legados, né? Legados bons, né? Legados bons para os seus filhos. Que tipo de legado você tem deixado para o seu filho? Na minha família tem
Primeiro, até quando meu pai era vivo, né? Reunia tudo lá em casa. A família toda, não importava onde estava, era tudo lá. E o segundo, É. eles precisavam reunir todo mundo